mais, que é sempre passado com um ponto de vista já pré-julgado, já pré-definido, já pré-mastigado. A internet no Brasil, e isso você ficou muito claro a partir de 2013, ele serviu como um meio para uma via quase que alternativa de você discutir os assuntos. E você pode dever mais da metade do que ocorreu em junho de 2013 para a internet, com certeza, porque a divulgação de vídeos, repressão policial que teve, inclusive aqui na Paulista, naquela época, foi muito responsável por desencadear toda essa movimentação que a gente vem até hoje de movimentação de rua, né? E é interessante porque a gente conhece muito esse ponto de vista, porque a internet ela não é o recurso que vai salvar a humanidade. Ela é uma ferramenta como qualquer outra, ela é uma ferramenta neutra, uma ferramenta técnica, ela vai depender do uso que você vai aplicar para ela. Tanto que uma ferramenta que naquela época foi utilizada de uma forma tão bacana para poder mobilizar pessoas em uma determinada causa, que era interessante para a maioria, que foi a época de 2013, que foi a questão dos 20 centavos, hoje em dia ela já é utilizada mais para, por exemplo, manipular pessoas em massa. E essa questão da manipulação, ela é muito forte nos dias de hoje. Teve um vazamento, por exemplo, do documento do secretário-geral de comunicação da presidente Dilma, que inclusive foi demitido pelo vazamento desse documento, no qual ele põe a questão de que existe hoje em dia uma disputa muito grande pela vontade popular e pelo interesse popular dentro da internet. Então, para dar um exemplo, uma série de bots, que eram robôs, que são colocados para espalhar notícias falsas, eles foram colocados em ativa desde o começo das eleições. Isso é uma coisa que acho que é clara para todo mundo, que está um pouco mais ou menos atento nesse mundo virtual. Mas a questão é que depois das eleições, os bots do PT, eles foram desligados, mas os bots do PSDB não. Eles continuaram em ativa, continuaram espalhando informação falsa, continuaram espalhando informação pesada, que interessava exatamente você alimentar essa insatisfação popular. E sem falar, você falar em determinados grupos, que você teve um crescimento exponencial de popularidade nas curtidas das páginas do Facebook ou no grupo do Twitter, que você vê que, na verdade, a internet ela serviu para poder mascarar determinados interesses partidários, até poder manipular. Porque as pessoas muitas vezes elas não chegam a informação quando jogam na internet uma determinada notícia, um determinado comentário ou alguma coisa assim. Ela não tem esse double check, não faz essa checagem da informação. Então é complicado, porque a internet, por um lado, ela pode servir como um meio de elucidação, como um meio de debate racional, como um meio das pessoas se informarem sobre dois pontos de vista diferentes em um determinado assunto, mas ela também pode servir como um meio de alienar e massificar tanto quanto a televisão. Que é a grande diferença que tem a internet da televisão, é essa questão da horizontalidade, que é uma coisa que é construída colaborativamente, não é uma questão que é determinada por um editor, ou o dono da revista, ou do jornal, que ele vai ter que determinar, não, essa informação vai pro ar, essa não vai pro ar. Existe essa questão da liberdade muito maior na internet, mas até essa questão dessa liberdade que é dada na internet, em grande escala pode ser manipulada em favor de determinados interesses, muitas vezes ocultos ou partidários. Então, assim, só explicando um pouco sobre a própria importância que tem a internet em todo esse processo. A gente não se limita só à internet, por exemplo, a Partido Pirata, mas esse foi, vamos dizer, o nosso mote que levou ao surgimento do partido. Mas existe toda uma questão também dos direitos sociais que precisam ser implementados, precisam ser colocados na prática em países como o Brasil, por exemplo. Porque, apesar da Constituição que a gente teve de 89 ser, na prática, muito linda, muito até chamada de Constituição Cidadã, Constituição Irmão, na prática você vê que esse direito dos cidadãos, principalmente em locais da periferia, eles não são muitas vezes respeitados. A polícia ela vai invadir um lugar, ela não vai responder, não vai perguntar muitas vezes se você tem mandado, se você tem alguma coisa que possa justificar a presença dela ali. Existe um desequilíbrio de poder que é muito latente hoje na sociedade. E a internet pode ser um meio a mais para poder somar nessa situação.
O que eu pretendo comentar aqui, inclusive é um dos motes do Partido Pirata, é a questão da democracia direta. Porque você pode ver o problema de junho de 2013 como uma questão da crise muito clara da democracia representativa. E o que é a democracia representativa em pontos claros? É essa questão de que você vota em alguém e essa pessoa vai, vamos dizer, representar os seus interesses no Congresso.